Então, o tema eclésia ou eclesia fala a respeito da vocação da igreja. Ontem eu disse, hoje eu repito, que quando Jesus falou com os discípulos sobre igreja, provavelmente ele tenha usado a palavra hebraica kahal, que fala a respeito de família. Então a igreja, por natureza, precisa se tornar uma família. As escrituras dizem que Deus faz com que o solitário habite em família. Ou seja, a igreja é uma família espiritual que recebe órfãos. O salmista diz assim, ele diz que Deus é um pai para os órfãos em sua santa morada e um juiz para as viúvas. Então ele diz, ele faz com que o solitário viva em família. Essa é a característica primordial, olha para mim que incrível, da natureza, vida e vocação da igreja. Então a igreja por natureza é uma família espiritual. Essa família espiritual se torna protetora da viúva e lugar de habitação do órfão. Então, num certo aspecto, todo ser humano é órfão. Por quê? Porque nós perdemos a paternidade de Deus com a queda. Então, o papel da igreja, no que diz respeito à sua natureza, é se tornar uma família espiritual que está engajado na causa da viúva e que dá destino ao órfão. Então esse é um aspecto básico da natureza da igreja. Agora, quando nós falamos sobre isso, nós percebemos também a vocação da igreja, que tem a ver com testemunhar a vontade de Deus, com testemunhar a multiforme sabedoria de Deus nas mais variadas áreas. Então a gente está conversando um pouco sobre isso, vamos insistir nisso. Eu quero usar um texto de Efésios capítulo 1 com vocês. Então, intencionalmente eu tenho pregado, repregado e tornado a pregar novamente algumas verdades de maneira insistente no Brasil, a fim de que haja entendimento a respeito disso. Esse assunto eu falei no Chama do ano passado. Eu bem me recordo de ter trabalhado um pouco esse tema. Efésios capítulo 1, eu vou ler rapidamente do versículo 3 em diante, para que observemos algo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para ele, para filhos de adoção, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos fez, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele,
iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século ou na era vindoura. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Bom, é um textão, mas eu quero resumi-lo. Paulo compartilha a respeito daquilo que ele diz testemunhar, o evangelho da graça. E ele usa um termo aqui, uma expressão, que particularmente eu tenho, assim, sido muito enriquecido por ela, que é a expressão bênçãos espirituais. Diga comigo, bênçãos espirituais. Mais uma vez, bênçãos espirituais. Então Paulo diz que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Presta atenção. Depois ele diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deixa eu colocar duas coisas aqui rapidamente, que é um ensino enorme e que você tem no livro bem mais profundo. E que provavelmente é uma das coisas mais poderosas que eu aprendi do Senhor ao longo dos anos. Paulo diz pelo menos logo de cara duas coisas a respeito da igreja. Ele diz que nós somos abençoados nos lugares celestiais, e ele diz que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Obviamente você precisa fazer uma pergunta ao texto. Algumas pessoas me perguntam, Leandro, como você estuda as escrituras? Bom, como eu não tive o privilégio de fazer teologia e sair da escola muito cedo, devido a uma adolescência na drogadição, sexta série, talvez sétima, na realidade eu não sei exatamente, eu acho que é a sexta série, e eu nunca fiz um curso de teologia, então eu não tenho assim muitos métodos teológicos, né? Embora hoje eu leia muito, mas uma das maneiras que eu leio as escrituras é bem óbvia, fazendo pergunta. Eu não passo pelos textos sem perguntar. Deus me abençoou em Cristo nos lugares celestiais. Eu pergunto, como? Não me elegeu nele antes da fundação do mundo. De que jeito? O que isso quer dizer? É kardecismo isso? É espiritismo que eu estava em dia? Como é que é isso aí? E aí descobri uma coisa. Quando você pergunta para Deus, não é que ele responde, irmão? Poxa, cara. E boa parte da resposta de Deus sobre as nossas perguntas é mais ou menos assim, continua lendo. Aí você chega no final, entendeu? Olha só, eu quero só te confirmar na seguinte verdade. Primeiro, você não tem falta de coisa alguma, amém? Você foi equipado, abençoado com todas as bênçãos espirituais, não uma parte delas. Nada te falta, você tem que se convencer disso para cumprir sua vocação. Segundo, você foi eleito antes da fundação do mundo. Preste atenção nisso. A verdade da eleição é um dos fatos mais importantes para que a minha geração cumpra a sua vocação. Por quê? Porque eu tenho que manter firme a minha vocação, justificando a minha eleição. Vou explicar isso mais para frente. Mas deixa eu te explicar. Como nós somos abençoados em Cristo e escolhidos nele antes da fundação do mundo. Se continuássemos lendo a epístola, no final dela, especificamente no capítulo 5 de Efésios, versículo 22 ao 32, nesses 10 versículos, Paulo mostra a natureza da igreja e uma faceta incrível do propósito eterno de Deus. Ele começa dizendo assim, mulheres, submetei aos vossos maridos como a igreja está sujeita a Cristo. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar e purificar pela lavagem de água, a fim de apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, mácula, ruga ou qualquer coisa semelhante. Efésios 5, 27. E aí, Paulo vai construindo o assunto e ele diz assim, versículo 31,
Paulo diz assim, na verdade no versículo 30 ele diz que nós somos, olha lá, ó, porque somos membros do seu corpo. A tradução original diz assim, ossos dos seus ossos e carne da sua carne, que é uma citação de Gênesis. Aí ele vai para o próximo versículo, olha lá. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. É isso que Paulo quer explicar. Ele está citando Gênesis, tanto no verso 30 quanto no 31. Aí no 32, olha lá, o time de mídia aqui é incrível, parabéns. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Quando você acha que Paulo está falando que o mistério grandioso é uma esposa submeter ao seu marido, como a igreja está sujeita a Cristo, ou um marido amar a sua esposa, como Cristo ama a igreja, ele diz, não estou me referindo a um matrimônio terreno. Eu estou usando uma metáfora celestial do mistério de Cristo. Ele está nos explicando como fomos abençoados e escolhidos em Jesus antes da fundação do mundo. E para entendermos isso, temos que ir a Gênesis, é o que Paulo está dizendo. O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu não estou falando sobre o matrimônio da terra, eu estou falando sobre Cristo e a igreja. Quem está me entendendo? Quando você vai para Gênesis, você descobre uma coisa, Deus cria o homem, e o texto de Gênesis 1, 26 ao 28, mostra que Deus cria homem e mulher no mesmo dia. E Ele os abençoa, assim como Paulo diz que nós somos abençoados, no plural. E Ele dá uma ordem que eles dominem sobre todas as coisas, foi o que eu falei ontem sobre o Evangelho do Reino. Aí depois Gênesis 2 começa e o homem está sozinho. E a pergunta é, onde está a mulher que foi criada em Gênesis 1? Aí, por falta de Bíblia, os evangélicos gostam de fábula, né? Vão criando uma montoeira de asneira. A pior que eu já ouvi na minha vida é um negócio chamado Lilith, que diz que era a primeira esposa de Adão. Meu Deus do céu, quando eu vi isso aqui, eu falei, Jesus, socorro, me leva embora daqui. É muita asneira e bobagem herética para o meu gosto, eu não consigo. É muita mentira por falta de Bíblia. E o pior, se prega isso em mega conferência no Brasil, que a Lilith era a primeira mulher do Adão. Pelo amor de Deus, irmão, que falta de capacidade. Se um burro igual eu entende, por que as pessoas não conseguem entender isso? Não, gente, é que Deus cria no mesmo dia, mas Ele forma a mulher depois. Aí, por quê? Deus dá uma vocação para o homem, entenda isso. Eu vou falar sobre vocação, várias coisas importantes, mas você tem que ter isso no seu coração. O aspecto final, ou o objetivo final da nossa vocação é desenvolver em nós uma consciência de propósito existencial. O que eu quero dizer com isso? Sua vocação te leva a responder a pergunta que todo ser humano tem: para que eu existo? Se sua vocação não está desenvolvendo em você uma consciência de propósito existencial, você não está fazendo o que nasceu para fazer. Pare agora em nome de Jesus, porque ela não está desenvolvendo sua consciência. Quando o homem sai nomeando tudo, girafa, elefante, jacaré, você conhece a história? No final de tudo, olha só, ele termina um tanto frustrado. Curioso é que o homem não tinha pecado e nunca um ser humano, até que Cristo viesse depois, nunca um ser humano obedeceu a Deus com tamanha perfeição como a primeira ordem que Adão recebe de Deus. O cara não tinha pecado, o cara era pleno. Deus falou para ele, olha, nomeia e organiza a criação. O cara mandou bala, sem faltar nada, 100% pleno. Só que ele terminou e Deus chegou no jardim e falou, o que foi? Ele falou, estou meio chateado. Deus falou, mas como é que você está chateado? Ele falou, é o seguinte, pai, tudo que você fez é incrível, realmente é singular. Dei nome para cada coisa, mas eu descobri algo. Aí o pai disse, não diga. Eu gosto de pensar, eu sempre falo isso, que Jesus chegou na hora, né? Com um macacão de carpinteiro, com a trena na cintura aqui e tal, com um matinho na boca, assim... Tipo a cabana, entendeu? É só quem assistiu ou quem leu. Chegou e falou, o que foi, pai? Aí o pai falou, ele falou que descobriu uma coisa. Daí Jesus deve ter dito, não diga. E o que você descobriu? Aí o homem disse assim, eu descobri
que tudo que você fez é belo e incrível, mas eu estou sozinho. Não há ninguém semelhante a mim para que eu tenha comunhão. Aí Jesus se inclinou no ouvido do Pai e falou bem baixinho assim, ó: tá começando a dar certo. Ele agora sente a mesma coisa que nós sentimos quando pensamos em criá-lo. Nós queríamos um ser semelhante para a comunhão. E quando o seu coração é batizado pelo sentimento do propósito de Deus, é útil para Ele. Por quê? Porque você não foi criado para um serviço, embora haja uma vocação. Você foi criado para uma relação. Quem está me entendendo? Então, nada do que nós fazemos vale se estiver em detrimento da nossa relação com o Pai e com o próximo. Se nós promovemos uma mega conferência incrível como essa, para que pessoas sejam tocadas, convidamos os nossos preferidos pregadores do YouTube e os nossos cantores evangélicos mais queridinhos, mas a equipe de serviço está brigando pelos bastidores e se tratando mal, está dando errado. Porque a vocação, o serviço não é um fim em si mesmo, mas sim o desenvolvimento de uma relação. Quem está entendendo? E diga-se de passagem, não, eles não estão brigando, é só uma metáfora, essa garotada é incrível. Quem está me entendendo aqui? Muitas vezes nós nos engajamos em coisas incríveis em detrimento das relações. Deixa eu te falar uma coisa absurda: o que mede a sua saúde espiritual não é o seu nível de relação com Deus, é a saúde da sua relação com as pessoas. A gente acha que você mede a espiritualidade das pessoas pelo quanto elas oram. Não. De acordo com as Escrituras, a espiritualidade de alguém é medido pela saúde das relações dela. Porque não há ninguém que esteja bem com Deus, que não esteja bem com o seu próximo. E se está em conflito com o próximo, você não está bem com Deus, é mentira. Porque é só você ler a carta de João. Alguém aqui está me entendendo? Então preste atenção nisso. Então, isto posto, o homem descobre. Então o pai faz vir sobre um profundo sono sobre ele, tira uma das suas costelas e forma a mulher que já estava nele. Mas em Gênesis 1, o pai abençoa e a bênção é plural. Mas o homem está sozinho. Por quê? Porque a mulher foi abençoada quando estava em Adão. E depois o pai formou ela da mesma substância de Adão. É o que Paulo está falando a respeito de Cristo e da igreja. Ele diz que nós somos abençoados em Cristo e eleitos antes da fundação do mundo. Por quê? Porque nós já estávamos em Jesus. E é por isso que quando Cristo está na cruz, Ele diz ao Pai o que Adão disse: está consumado, eu fiz tudo que você ordenou, mas eu não encontrei ninguém semelhante a mim. Adão chamou as coisas pelo nome certo, mas o pecado desorganizou isso. Depois Jesus tornou a chamar as coisas pelo nome certo. Diziam prostituta, ele dizia potencial para se tornar a minha esposa. Diziam dependente químico, ele dizia matéria-prima para ser a minha noiva. Ele saiu chamando as coisas pelo nome certo, mas terminou e disse: pai, eu fiz o que você me ordenou, mas eu não encontrei ninguém semelhante a mim, só potencial. Aí o pai disse para ele a mesma coisa que disse para Adão: filho, você trabalhou bastante tempo, dorme um soninho aí. E veio um profundo sono de 3 dias sobre Jesus, né? Mas antes o pai ordenou que um soldado romano, e disse: ei, você aí, soldado romano, pegue a sua lança, por favor. Eu vou abrir a costela do segundo Adão, eu vou fazer uma esposa para ele também. E a Escritura diz que sai água e sangue, de acordo com Efésios 5. E então, enquanto Cristo estava sepultado, o pai estava edificando uma esposa semelhante a ele. A igreja, que é ossos dos seus ossos e carne da sua carne. Por isso ela é chamada igreja, porque ela estava em Cristo antes da fundação do mundo. Amém?
Então, essa é uma verdade importante para nós entendermos. O assunto é mais extenso, repito, você tem no livro. Mas para entender o que Paulo quer dizer, quando termina Efésios 1, falando sobre a igreja, ele diz assim, versículo 22 de novo, Efésios 1, 22. Acima de todo, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Paulo dá uma das declarações mais incríveis sobre a igreja. Ele diz: a igreja é a plenitude de Cristo. A palavra que Paulo usa aqui no grego é pleroma, significa exatamente isso, totalidade. Curiosamente, em Colossenses, Paulo diz que Cristo é a plenitude de Deus. Ele diz: aprove a Deus fazer habitar em Jesus toda a plenitude da divindade. Colossenses 1,19. Olha para mim, pega a matemática de Paulo. Cristo é tudo de Deus aos homens, a plenitude. Mas Cristo ascende aos céus e derrama o seu Espírito, e agora Paulo diz: a igreja é tudo de Deus, é tudo de Cristo, aos homens. Então a matemática é o seguinte: Cristo é tudo de Deus que os homens podem provar, sentir e experimentar. A igreja é tudo que de Cristo o mundo pode provar, sentir e experimentar. Essa é a natureza da nossa vocação, manifestarmos a totalidade de quem Cristo é. Quem está me entendendo? Esses são alguns fundamentos básicos, mas aí Paulo vai dizer como isso está acontecendo. E ele vai falar que nós recebemos as bênçãos espirituais. O que são bênçãos espirituais? São todos os recursos que Deus nos dá mediante a graça em Cristo, para que pelo Espírito nos tornemos e cumpramos tudo aquilo que Ele nos criou para ser e fazer. Entendeu? Vou repetir. O que são bênçãos espirituais? São todos os recursos que Deus nos dá graciosamente em Cristo, para que através do Espírito nos tornemos e cumpramos tudo aquilo que Deus nos criou para ser e fazer. As bênçãos espirituais são todos os recursos de Deus para que cumpramos a nossa vocação e desenvolvamos a nossa nova natureza. Basicamente é isso. Então deixa eu te falar o seguinte. Paulo vai listar 5 bênçãos espirituais. Passa os seus olhos comigo rapidamente nos versículos. Eu trabalhei isso ano passado. Mas olha o verso 4. Versículo 4. A primeira bênção espiritual listada por Paulo está ali. Assim como o texto diz ali, escolheu. A expressão grega é elegeu. Diga comigo, eleição. É a primeira bênção espiritual. Verso 5. E nos predestinou para Ele para a adoção de filhos. Diga comigo, adoção. É a segunda bênção espiritual. Verso 7. No qual temos a redenção. Diga redenção. Então bem bonitinho, olha para mim e diga comigo. Eleição, adoção, redenção. Segura aí. Essas 3 primeiras bênçãos espirituais são chamadas de doutrina da graça. Como Deus salva. Eu estava trabalhando ontem, o Evangelho da Graça. Olha que coisa incrível, que notícia incrível. Primeira notícia, você foi escolhido. Amém? Eu temo que a gente fique tão acostumado com mensagem almática, que quando escuta Evangelho não entenda. É porque tem umas mensagens que o povo berra, grita, que mexe na alma, mas você não entende o poder da expressão, você foi escolhido. Sabe por quê? Porque você não foi escolhido por alguém em quem há sombra ou variação. Tiago 1,17. Você não foi escolhido por alguém que sofre de transtorno de bipolaridade.
Você foi escolhido por um Deus que não muda. Meu Deus, isso é um lugar tão seguro? Por quê? Porque boa parte da minha geração que diz que vai transformar o mundo ainda sofre com a rejeição. Por quê? Porque não desfruta da primeira bênção espiritual, a eleição. Olha que maravilha, não importa se as pessoas te escolhem ou não, Deus te escolheu em Cristo. Diz que foi antes da fundação do mundo. Charles Haddon Spurgeon disse o seguinte: eu creio na doutrina da eleição, que Deus me escolheu e que não eu o escolhi, porque eu não tinha capacidade de o fazê-lo. Então Spurgeon dizia assim: e eu creio que Deus me escolheu antes do ventre da minha mãe, porque após isso, Ele jamais teria feito. E Spurgeon dizia assim: eu sei que Deus me escolheu por razões desconhecidas para mim mesmo. Por quê? Eu nunca encontrei em mim razão alguma que justifique ser tão amado assim. Isso é a certeza da eleição, é incrível. Mas aí o texto continua e diz que Deus que nos elegeu também nos adotou, nos deu um destino. E o espírito de adoção quebra toda a rejeição, amém? Que você seja livre de toda a estrutura de rejeição pelo espírito de adoção. E depois ele ainda diz, não apenas isso, mas ele nos redimiu, ou seja, ele pagou o preço da nossa libertação, ele pagou a nossa dívida, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Olha só, você foi eleito, adotado e redimido, é o que o Evangelho da Graça diz. E encontrar plena satisfação nisso, te capacita a testemunhar o Evangelho do Reino, que é relativizar o absoluto. Quem lembra de ontem? Por que você relativiza o absoluto dessa era? Porque você está satisfeito com aquilo que o Evangelho da Graça diz sobre você. Você já não vive pelos mesmos valores. Agora, por que Deus nos elegeu, adotou e redimiu? Isso não é um fim em si mesmo. Há um problema aqui, nós precisamos entender uma coisa, eu vou construindo o assunto, mas a salvação não é um fim em si mesmo. Eleição, adoção e redenção resumem a graça, ou o Evangelho da Graça, a obra salvífica de Deus. Mas há um porquê? Versículo 9, por favor, diz o porquê. Olha o que diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Leandro, porque Deus me elegeu, adotou e redimiu? Porque Ele deseja revelar a você a sua vontade. E qual é o grande indicativo de que alguém está desenvolvendo a sua salvação e cumprindo a sua vocação? Quando você passa a conhecer a vontade de Deus. Primeiro, nós sofremos de pessoas que não compreendem o Evangelho da Graça e ficam procurando merecer a salvação. Depois nós sofremos de pessoas que só compreendem o Evangelho da Graça. E estão com uma mente infantilizada porque não se desenvolvem. E por que não se desenvolvem? Porque não entendem que foram eleitos, adotados e redimidos para que recebam revelação da vontade de Deus. Essa é a quarta bênção espiritual. Eleição, adoção, redenção, revelação da vontade de Deus. Traduzindo, é por isso que Deus te salvou, para revelar a você a sua vontade e para que você a cumpra por intermédio da sua vocação. Então nós precisamos compreender tais verdades. E de uma maneira bem clara, a vontade de Deus é nos tornar a semelhança do seu Filho, no aspecto de natureza. No aspecto de vocação, é que sejamos seus parceiros na redenção da criação, que eu estava falando ontem. Aí ele vai falar sobre a última bênção espiritual, no versículo 13. Ele vai dizer que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Não vou entrar no assunto agora, mas quando Paulo fala de Espírito da promessa, ele não está falando de Joel 2:28, sonhos, visões e profecia. Ele não está falando sobre os dons do Espírito, ele está falando sobre o Espírito como um dom, é diferente.
Ele está falando sobre Ezequiel 36, versículo 24 a 27, para quem quer anotar, não precisa abrir, gente. É quando diz que o Espírito seria derramado e nós receberíamos um novo coração e um novo Espírito. Porque a primeira coisa que Deus deseja é nos transformar à semelhança do seu Filho. À medida que Ele faz isso, nós cumprimos a nossa vocação. Então a quinta bênção espiritual é o Espírito Santo como um dom. Agora eu vou começar a deixar isso mais claro. Agora eu quero que você entenda, olha o que diz o versículo 11, por favor. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito. Olha as palavras que interessantes. Segundo o propósito, há um propósito. Daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Esse é o ponto primordial para mim aqui. Ontem eu disse, hoje eu repito. Você não precisa procurar experiências com o poder de Deus. Você precisa procurar conhecer a vontade de Deus. Por quê? Porque tudo que Deus fez, não fez para demonstrar o seu poder, fez para comunicar a sua vontade. Quão difícil é para nós entendermos isso? Nós somos uma geração passional e sensitiva que vive precisando de arrepios e de experiências com poder. Eu não sou contra o poder de Deus, por favor, eu não sou sensacionista quanto aos dons do Espírito, não é isso que eu estou ensinando. Eu estou dizendo que a minha geração não entende que a chave para a liberação de poder é o conhecimento da vontade de Deus. Quando você conhece a vontade de Deus, você se alinha à sua vocação, então o poder de Deus se manifesta, não para comprovação da existência ou capacidade dele, mas para o cumprimento de sua vontade através de você. Alguém está me entendendo aqui, irmão? Estou falando um grego aqui. Então nós precisamos perseguir a vontade de Deus. E onde nós vemos isso? Na exposição do Evangelho. Então Paulo, após falar isso, vai dizer, olha, portanto eu tenho orado por vocês, incessantemente. Eu tenho pedido espírito de sabedoria e revelação. Presta atenção, Paulo não pede coisa nenhuma a mais aos irmãos. E se vocês têm todas as coisas, todas as bênçãos espirituais, todos os recursos de Deus, eu estou orando por vocês sempre, mas eu não estou pedindo que vocês recebam cura física de alguma enfermidade, porventura, que alguém aí na igreja esteja vivendo. Eu não estou pedindo que o Pai aumente o salário de vocês, ou que ele alivie o sofrimento. Eu não estou pedindo nenhuma dessas coisas, porque vocês não precisam de nada disso, vocês já têm tudo. Eu estou pedindo que os olhos de vocês sejam iluminados para compreenderem a esperança da vossa vocação. Ele está dizendo, olha, eu quero que vocês entendam que as bênçãos espirituais falam da obra salvífica de Deus, mas que vocês precisam entender uma coisa: a salvação não precisa ser merecida e nem mantida, mas deve ser desenvolvida. Esse é o ponto principal aqui para nós. Escuta isso, gente. Salvação não é um fim em si mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é meio complicado. A gente está sempre preocupado com salvação. É uma pauta de Deus? É, mas é uma, não é a pauta. Porque, querido, a salvação não é o plano de Deus, é o meio para que o plano de Deus seja executado. A gente está pensando, tipo, vamos salvar mais pessoas. Mas isso não é bom? Claro que é, eu não estou dizendo que não. Eu só estou pensando o seguinte: mas e concernente à vocação daqueles que já foram salvos, está tudo ok? Traduzindo, eu quero dizer o seguinte: vocês já pensaram no seguinte, pensa comigo. Se no mundo inteiro não houvesse nenhum cristão, e se apenas houvessem cristãos evangélicos no Brasil, como existem hoje 50 milhões. E então esses 50 milhões de evangélicos seriam enviados a todas as nações da terra para pregar o evangelho. O que vocês acham que ia acontecer? Tendo em vista o que a gente compreende de evangelho no Brasil. Será que nós já podemos enviar os evangélicos no Brasil? Alguém aqui está me entendendo a seriedade do assunto? Então, tão importante quanto
o alcance do perdido é o desenvolvimento da nossa salvação, que é igual a cumprir a vocação, que está relacionado ao quanto conhecemos a vontade de Deus. Eu sou pastor de um pequeno rebanho em Curitiba. No Brasil, de um rebanho muito maior do que eu tenho capacidade. Na minha cidade, um pequeno rebanho. E eu tenho pensado no seguinte: Senhor, me ajuda. Porque as pessoas estão chegando. A gente plantou a igreja faz 1 ano, depois de trabalharmos 10 anos como uma base missionária. Já tem em torno de umas 200 pessoas. E você pensa, nossa, só 200 pessoas? Depende de como você encara. Porque eu penso assim, são 200 pessoas que o meu encargo é levá-las ao desenvolvimento da salvação, ao cumprimento da vocação. Falar, não manda mais ninguém. Porque eu não estou dando conta das 200. Quem está me entendendo? Só que a gente está preso a uma coisa chamada pragmatismo. E a gente pensa que o que atesta a eficácia de um ministério é o número de pessoas que ele reúne. Mas o que atesta a eficácia de um ministério não é o número de pessoas que ele reúne, é a estatura das pessoas que estão reunidas. Aleluia, irmão. E a grande questão é, nós precisamos pararmos de fazermos conferências de manutenção e de fato conferirmos. Uma conferência é um encontro para conferirmos a vontade de Deus, a fim de operacionalizarmos a nossa vocação. Daqui a pouco nós vamos precisar responder ao Brasil por que de tantas conferências e pouca transformação. Eu estou querendo que algum político aí que não conhece o Senhor, alguém de mídia grandioso, venha para mim e diga: ei, eu quero perguntar uma coisa aos evangélicos. Eu tenho visto as megas conferências de vocês lotando ginásios e tudo, glória a Deus, mas cadê o resultado disso? Quem está me entendendo? E eu não quero ser um profeta do caos, nada, eu estou super animado. Só que vamos encarar a realidade, vamos trabalhar. Amém, gente? Amém? Então eu quero que você entenda o seguinte: a salvação é o meio pelo qual Deus torna possível você se tornar aquilo que originalmente Ele te criou para ser e fazer. Isso é a salvação. Ela não é um fim em si mesmo. Agora deixa eu te explicar uma coisa. A nossa salvação precisa ser desenvolvida. Então eu vou ficar repetindo isso aqui. Cara, é pela graça, é dom de Deus, é presente e não recompensa. Não é por obras, mas é para as boas obras. É o que diz Efésios 2, de 8 a 10. Você não é salvo pelo seu desempenho. Você é salvo pela obra de Cristo. Então, boas obras não são a condição para a sua salvação, mas são a evidência dela. Então, diz que nós somos salvos para as boas obras, Efésios 2:10. Então, eu não devo procurar merecer minha salvação, e nem devo procurar manter a minha salvação, mas devo desenvolvê-la. Agora eu vou entrar estritamente no que eu quero compartilhar aqui, mas eu quero que você preste atenção em uma coisa, para que isso fique bem claro para nós. É a clareza da nossa vocação celestial que nos estabilizará em dias de abalo. É compreendermos que nós temos uma vocação celestial. Ontem eu disse que Paulo chama de soberana, santa, e o autor de Hebreus chama de celestial. Soberana vocação, santa vocação, vocação celestial. Então preste atenção numa coisa. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 12. A gente vai de trás para frente. Quem está me entendendo até aqui, sim? Verso 12, Filipenses 2.
Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mais uma vez eu vou repetir, não precisamos procurar mérito em nossa salvação e não precisamos procurar manter ou preservar a nossa salvação. Por que não precisamos? Porque ela é dom. E o autor, Paulo, escrevendo aos Romanos 11, 29, ele diz: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Olha para mim, ele está dizendo que quando Deus dá algo para alguém, ele não revoga. Ele está dizendo que a graça é um presente e não um empréstimo. Que você não precisa se preocupar em merecer e nem manter a sua salvação. Porque se você foi eleito, você foi por causa da vontade de Deus. E nele não há sombra nem variação alguma. Quem está me entendendo? E isso não vai abrir a porta para libertinagem, de maneira nenhuma, porque entendemos o custo da nossa salvação, que é a obra salvífica de Cristo. Você foi salvo porque Cristo se tornou o alvo da ira de Deus. Somos salvos da ira, Romanos 5:9. Agora nós precisamos entender o seguinte: a salvação chegou até a nós de graça, mas ela não é de graça. Custou a vida do Filho de Deus. Então, uma vez que eu estou convencido disso, eu saio dessa mentalidade de bando, de preservar a existência, e nós somos enviados a cumprir a vocação, sem medo de que percamos a nossa principal bênção. Qual? A eleição. Não importa o que aconteça, Deus me escolheu. Não me escolheu baseado no meu desempenho, mas na sua vontade. Então eu não preciso ficar preocupado com isso. Mas eu preciso entender que ser salvo não é tudo. Minha salvação tem que ser desenvolvida. Quem está me entendendo? Agora, há dois aspectos que a nossa salvação deve ser desenvolvida. Presta atenção. Há dois aspectos. Mas Paulo, quando conclui isso em Filipenses 2, vem trazendo um raciocínio que para nós é muito importante hoje aqui pela manhã, para entendermos o que eu quero dizer. Então escuta, presta bastante atenção. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Então, como desenvolver a minha salvação? A primeira coisa é não tentando preservá-la. Não tentando preservar a minha vida, me autopreservar. Agora preste atenção, olha o que Paulo vai dizer no versículo 5 do mesmo capítulo. Ele concluiu isso, portanto, meus amados irmãos, tendo isso em vista, desenvolvam a vossa salvação. Tendo o que em vista? Olha lá o texto, Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Gente, presta atenção, esse é um dos mais incríveis textos das Escrituras. Paulo disse, olha, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Verso 6, ele vai dizer qual que é o sentimento. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Sabe o que Paulo está fazendo? Uma metáfora com Cristo e Adão. Porque Adão caiu porque quis ser igual a Deus. Cristo, sendo igual a Deus, não usurpou isso, antes abriu mão disso. É incrível, o pensamento de Paulo está muito longe aqui, eu não vou explicar tudo, mas é muito especial. Verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, presta atenção numa coisa, deixa o texto aí, gente. Assim, pois, presta atenção que o raciocínio de Paulo a respeito da necessidade de desenvolver a salvação está conectado
com a obra de Cristo. Ele diz, olha, isto posto, todavia, já que é assim, ele conclui dizendo, desenvolvam a vossa salvação. Mas como? Que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual? Primeiro, esvaziem-se. Das suas falsas crenças. Segundo, assumam a forma de servo. Olha o que é um crente que está desenvolvendo a sua salvação. Primeira característica, ele constantemente se esvazia. Ele está sempre rendendo glória ao Senhor e dizendo, é Cristo, é Cristo. Irmão, é Cristo. Ele não está envaidecido, ele não está cheio de vanglória. Está sempre se esvaziando. Ele está desenvolvendo a salvação dele. Segundo, ele assume a forma de servo. A característica de alguém que está desenvolvendo a sua salvação é sua disposição em servir. Olha para mim. Que ato de serviço você teve em favor de alguém sem visar benefício próprio essa semana? Vocês estão felizes ainda? E aí depois Paulo vai acrescentar, humilhando-se a si mesmo. Cara, você sabe um dos textos, Beca, mais punks, hardcore, que tem nas escrituras para mim? João capítulo 13. É assustador. Porque é a última ceia. E o texto, não precisa abrir, fica aqui. O texto começa dizendo assim, ó. Sabendo quem era e que para o Pai voltaria. Meu Deus do céu. Nós passamos assim, ó. Você não, pera aí. João acabou de dizer que na última ceia, momentos antes do Getsemane, Jesus, sabendo quem era. Pera aí. Quem era? O meio pelo qual o universo foi criado e subexiste. Quem é Jesus? Aquele que nele o universo subexiste. Não existe nada, ele existe. Porque ele existe, o universo inteiro é sustentado. Nossa, cara, meu Deus do céu, cabuloso. Sabendo quem era e que para o Pai voltaria, e voltaria para estar à destra da majestade nos céus, sendo o Senhor sobre qualquer nome que se proclame nessa era ou na era vindoura. Sabe o que esse cara fez? Dobrou o joelho, pegou uma bacia e disse para os discípulos, eu vou ensinar vocês a desenvolver a salvação de vocês. Aquele que sustenta todo o universo, lavou os pés daqueles pecadores, traidores, miseráveis como eu e você. Esvaziou-se, assumiu a forma de servo e humilhou-se. Olha só, aí Paulo vai um pouco para frente. Olha o que diz o versículo 9, acredito que é esse. Verso 8, perdão, gente. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que você tem que entender aqui? É que você precisa desenvolver a sua salvação. Quem está comigo? Quem lembra que o assunto é desenvolver a salvação? Presta atenção que Paulo conclui. Assim, pois, já que essas coisas são desse jeito, desenvolvam a vossa salvação. Traduzindo, ele está dizendo, justifiquem a vossa salvação.
Tornem firme a vossa eleição, como Pedro escreve em sua segunda carta. Ele está dizendo, mostra que Deus não errou em te salvar. Como? Ganhando dinheiro, tendo poder, sendo rico e uma montoeira de seguidor no Instagram? Não, esvazie-se de si mesmo, assuma a forma de servo e se humilhe. Porque a grande evidência da natureza de Cristo não é sinais e poder, é mansidão e humildade. Ele disse, aprendam de mim, e não disse que sou poderoso, prego muito e faço milagre. Ele disse, eu sou manso e humilde de coração. Quem está me entendendo? E curiosamente, mansidão é capacidade para controlar a força interior. Forte mesmo é quem é manso. Porque quem aprende a ser manso, sabe que é forte. Mas tem que desenvolver mansidão. É Cristo, né? Quando Jesus aqui, ó, Pedro sacou e cortou a orelha do Malco, Jesus segurou a mão dele. Pedro. Eu fico pensando que ele ficou tipo super saiyajin. Acendeu os olhos de fogo. Ele só fitou nos olhos de Pedro. Pedro deve ter, você acha mesmo que eu preciso de ajuda? Querido, amado, bênção, você acha que eu preciso de ajuda? Você acha que alguém está tirando a minha vida aqui? Ele disse assim, ó, ao estalar dos meus dedos, 12 legiões de anjos. Sabe o que é 12 legiões de anjos? 96 mil seres angelicais. Ele disse, se eu fizer assim, ó, nem o Thanos em toda a sua glória causará tanto estrago. Aleluia, isso sempre dá certo para os irmãos acordar, amor. Agora escuta, presta atenção. Querido, ele foi obediente até a morte e morte de? Sabe qual é o problema? Encarar a cruz como sofrimento. Sabe o que a cruz é? Propósito. Sabe o que a cruz é? Vocação. Sabe o que é isso? O jeito de Deus te matar. Traduz vocação para mim, Leandro. O jeito de Deus te matar. Por uma causa. Porque morrer, você vai de um jeito ou de outro nesse corpo. Mas a cruz te dá a causa. Oh, meu Deus. Ah, Senhor, que minha mente entrasse na mente de vocês para vocês entenderem o que eu vou falar agora. Porque o quadro para mim é muito claro. Você tem no livro. Se Deus tem como alvo o céu, por que Ele não te arrebatou na hora que você confessou Jesus? Por que Ele te deixou aqui? É porque Ele está progressivamente resolvendo o problema do pecado, certo? E enquanto nós estamos aqui nesse corpo que ainda não é glorificado, só tem uma coisa que justifica a nossa existência no mundo: o cumprimento da nossa vocação. E a nossa vocação é Deus acelerando o processo da morte de Adão em nós. Não é isso? É que o seguinte, Cristo veio habitar já na gente. Só que o Adão está ali. E o Adão não quer se esvaziar, não quer assumir a forma de servo e tem medo de te humilhar. Aí o Senhor vai te dar uma vocação, que é a cruz. Essa vocação é uma causa de problema na criação que vai trazer tamanha angústia para o seu coração, de maneira tal que você vai morrer por ela. Você vai dar todos os seus dias por causa disso. Não para merecer a salvação, mas porque você foi salvo, você justifica a salvação enquanto cumpre a vocação. Ou você é um evangélico consumista, como as duas filhas da sanguessuga de Provérbios 30, a saber, dá e dá. Mas se você entendeu o evangelho da graça, as bênçãos espirituais, você já entendeu o seguinte: você não tem carência de coisa nenhuma. Você foi eleito, adotado, redimido, recebeu a revelação da vontade de Deus e você recebeu o seu espírito. Você não precisa de nada. Agora escuta. Jesus disse assim, Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Quem provou isso aqui? Quem foi aliviado dos seus fardos pelo Senhor? Pode dizer graças a Deus aí.
Que bom, eu também fui. Olha só, isso é o evangelho da graça, é um convite, o vinde a mim não custa nada. Vinde a mim, todos que estáis aliviados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Beleza. Só que depois, passado um tempo, aqueles caras estavam andando com Jesus, que tinham sido aliviados de seus fardos pesados, e Jesus disse assim: ei, se alguém quiser ir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, abrace a sua vocação, a causa pela qual você existe para morrer. Tome a sua, porque a minha eu vou tomar, está claro. Jamais passou na mente de Jesus sofrimento. Cruz não é sofrimento, cruz é propósito, cruz é vocação, cruz é a causa. Ele disse o seguinte: vinde a mim. E depois ele disse: se alguém quiser ir após mim, então olha para mim, vir até Cristo não nos custa nada, é graça, custou para Ele. Ir após Ele nos custará tudo, a nossa vida. Vocação, o que justifica a nossa existência no mundo. Quem está me entendendo? Então Paulo vai concluir dizendo: desenvolvei a vossa salvação, justifiquem-na, operacionalizem-na, façam valer a pena, mostrem que é real. Você foi salvo? Foi salvo para cumprir uma vocação. Você só evidencia a salvação quando abraça a causa. Olha para mim, você já tomou a sua cruz? Eu já. A maturidade da igreja, minha vocação, minha causa, o que vai me matar. Como é que é esse negócio de vai me matar? Vai me matar mesmo. Algumas semanas atrás nós recebemos o pastor Paulo Borges, tem falado na nossa vida. E a gente estava no carro, ele é um ancião, um dos caras mais incríveis que existem no Brasil para mim. E ele no carro disse assim: Leandro, o que queima no seu coração? Estava na frente, a Fran e o Ben estavam atrás, pastor Will. E eu falei: a maturidade da igreja. Aí ele se inclinou assim, né, amor? Segurando aqui, ó. Eu vi até a cena nos meus olhos. Ele inclinou assim, ó. Fran, sabe que o Leandro vai morrer disso, né? Aí ela riu, naturalmente. Ele disse: não, né? Não estou brincando. Porque se ele morrer de outra coisa, deu errado. É a vocação. É um peso de angústia para que em alguma área as pessoas cresçam no conhecimento da vontade de Deus. Vai arrebentar seus nervos, vai sugar a sua saúde. E embora você tenha que ser equilibrado nisso, no fundo é o que Deus quer. Você não pode morrer antes, mas tem que morrer na hora certa. Causa da morte, cumprimento da vocação. Não sei se vocês estão me entendendo. Se você morrer de qualquer outra coisa que não a vocação, deu errado. Alguém que está me entendendo, irmão? Qual é a sua cruz? Qual é a sua causa? Qual é a sua vocação? Que problema você existe para solucionar? Essa coisa é incrível. Agora deixa eu te falar o seguinte, presta atenção. Eu disse que há dois aspectos no qual nossa salvação deve ser desenvolvida.
Há o aspecto da santificação e há o aspecto das boas obras, que é o concernente à vocação, é tudo que eu estou falando. Mas olha só, Filipenses 2:12, projeta de novo para nós, para a gente poder ir concluindo o raciocínio. Então Paulo diz, assim pois, assim como Cristo. Porque a oração de Paulo pelos filipenses era que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o sentimento, olha para mim, o sentimento de Cristo Jesus em cumprir a vontade de Deus o matou. Você está entendendo? É um bagulho louco que Jesus, quando chegou na ceia também de João 13, ele disse assim, ó, é chegada a minha hora. Os discípulos estavam tudo... Ele falou, que diria eu, pois, Pai, salva-me dessa hora? Ele disse, não, pois para esse exato momento eu vim. Ele está dizendo, vocês não sabem quanto eu esperei a cruz. Passou muito tempo, 33 anos foram muito tempo. Eu queria que o Pai tivesse me permitido com 12 já. Quando Pedro sacou a espada, ele disse assim, ó, quem dizem os homens que eu sou? Aí Pedro falou, filho de Deus. Ele falou, foi Deus que te revelou. E depois ele disse, olha, então estou indo para a cruz, vou morrer. Aí Pedro chamou ele no canto e falou assim, pai, que esse papo de morrer. Ele falou, sai diabo, demônio, satanás, capeta, que só pensa em preservar a sua vida. Você só cogita das coisas dos homens, não do diabo. Olha que curioso, irmão, o diabo não cogita de coisa do diabo. O diabo cogita de coisa de homem. E qual é a coisa de homem? Autopreservação. Aí Jesus falou, sai daqui, seu endemoniado. Você acabou de ser usado por Deus para saber que eu sou o Filho de Deus, agora o Satanás está usando tua boca para que eu preserve a mim mesmo. Você está louco ou está tirando, mano? Quem está me entendendo? Estou esperando a cruz por 33 anos, você vem com essa resenha para o meu lado? Aí se não fosse suficiente, Jesus chamar o cara de demônio, o cara me leva uma espada. E Jesus meio que sem querer, brincadeira, tá? O sem querer. Só João mostra isso. É que Jesus sabia de quem era e que para o Pai voltaria. É aquele nível de poder que está exalando. Ele está tentando ser manso e humilde, mas está cabuloso o bagulho. Tá super saiyajin. Tá? Aí os caras falaram, que Jesus falou, quem vocês procuram? Soldado, pá, galera. Jesus de Nazaré. Aí ele esqueceu que estava super saiyajin e falou, eu sou. Sabe o que aconteceu? Quem sabe? Diz para mim quem sabe. Só João, o evangelista, registra isso. O destacamento inteiro do exército. No chão, Jesus. Aí foi mal, gente. Aí o Pedro pegou a espada e pensou assim, vai ser mais fácil do que eu pensava. Exatamente, é isso que está acontecendo. O cara só disse quem era, caiu todo mundo no chão. Pedro pegou a espada e já foi para dar na cabeça do Malco. E Jesus falou, cara, você está sempre querendo preservar a sua vida. Você é um evangélico típico, que acha que eu existo para a preservação da sua vida. Mas aí Jesus disse assim, ó, vai chegar a hora que você não vai ter mais vontade própria, Pedro. Você lembra? Quando ele ressuscitou? E o que o historiador Flávio Joséfo diz sobre o martírio de Pedro? Que naquele tão glorioso dia, Pedro foi ser crucificado e ele disse, não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Vocês, por favor, podem me crucificar de cabeça para baixo? Um poderoso pregador que foi a voz profética da reforma protestante que chegou até nós, e toda essa coisa que a gente fala de transformação que começou no século XV, foi um cara chamado John Knox. Foi queimado vivo em praça pública. E diz as escrituras que quando acenderam a fogueira e a cruz, John Knox cantava enquanto uma multidão marchava. Ele dizia, ó bendita e maravilhosa cruz, quanto te esperei. Estou pronto para confirmar com o meu sangue as palavras de minha pregação.
E queimando vivo, glorificava o Senhor e disse: hoje vocês matam o ganso, seu sobrenome Quinox, mas daqui 100 anos Deus levantará um cisne e vocês não poderão detê-lo. 100 anos depois, na catedral de Wittenberg, Martinho Lutero colava 95 teses na porta da igreja, e a profecia de um mártir se cumpriu. Olha para mim. Acabei de ver uma coisa ali atrás que mexeu comigo, amor. Não tinha me dado conta, abri o e-mail. Dia dos Pais. Dia 4 de agosto vai ter apresentação no colégio. Onde eu vou estar? Servindo a igreja. Pensei, como é que eu vou falar para o bem? Porque daí vai começar uma preparação de ensaiar, de cantar. O pai dele não vai estar lá. Tem um compromisso. Tem irmãos em Maringá que precisam de mim. Mas eu tenho uma soberana vocação. E eu não sou um pai irresponsável, não. Mas é que tem um chamado que me persegue. Por muitas vezes minha oração pelo bem é: Senhor, eu não sei como, mas eu não quero que ele cresça te odiando. Eu quero que de alguma maneira seu espírito ensine para o bem que o pai dele nasceu para solucionar um problema de frieza e de infantilidade na igreja da nação dele, e tem muito crente. Me parece que está dando certo, né, amor? Ele tem estado bem, mas não é fácil. Eu estou aqui querendo que pessoas sejam despertadas para a sua vocação. A única coisa que justifica a sua existência no mundo e a sua salvação é o cumprimento da sua vocação. Agora, para a gente terminar, deixa eu te falar isso. Então, bom, eu ia ler Filipenses, só lá vai eu me esquecendo, olha lá. Então, eu quero só botar esse ponto para não ficar aberto. No desenvolvimento da salvação, temos que desenvolver a nossa salvação em 2 aspectos. Olha para mim rapidinho. Quanto à santificação e quanto ao cumprimento das boas obras. O cumprimento das boas obras é tudo que eu estou falando, a vocação. A minha salvação eu não preciso merecer e nem mantê-la. Isso não vai gerar em mim libertinagem? Claro que não, que você tem que desenvolvê-la. Não merecer, não manter, sim desenvolver. Desenvolver no aspecto da santificação é como? Achar que Cristo me salvou e que isso está realizado e eu posso viver do jeito que eu quero? Não. Aí Paulo vai dizer como desenvolver a salvação. Ele falou no aspecto da vocação acima, a respeito de Cristo abraçando a cruz, e agora ele vai dizer no aspecto da natureza de Jesus ser construída em nós, da santificação. Olha o verso 13, sempre usado fora de contexto. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deixa ali, tudo está relacionado com a vontade de Deus, olha para mim. Então, desenvolver quanto à vocação, estou te explicando, do versículo 5 em diante, é como Cristo fez. Desenvolver quanto à santificação, a fim de que eu não use tal graça para dar ocasião à carne, que é um equívoco e que não é o que eu ensino. A hipergraça é uma falsa heresia que chegou no Brasil. Não é isso que eu estou ensinando? Então, como, Leandro? É o seguinte: quando eu entendo que eu fui salvo pela graça, que eu não preciso merecer nem manter, mas tenho que desenvolver, eu descubro como? Com temor e tremor. Como é que é isso? É que Deus efetua em mim o querer. O que eu estou dizendo? É que se eu nasci de novo, o querer de Deus acontece em mim todo dia. Todo dia. Como é que é isso? Presta atenção. Tipo assim, de repente eu tenho um querer de ler a palavra. Não sei porque me dá uma vontade. Só que aí eu anulo a voz do Espírito e vou fazer outra coisa. Aí depois eu tenho um querer de gastar um tempo em oração, mas está todo mundo me chamando, eu quero estar no meio da galera, eu quero ver o que está rolando, eu quero dar uma olhada na internet, aí passa. Aí eu vou extinguindo a voz do Espírito em mim, ele ainda está em mim, mas eu paro de ouvi-lo. Como é que eu desenvolvo a minha salvação no aspecto da santificação? Permito que os frutos da natureza de Jesus sejam vistos em mim. Só obedecendo com temor e tremor o testemunho interior do Espírito. Porque Deus realiza o querer, e quando é Deus que gera o querer, Ele efetua.
Aí você vê o resultado de algo assim, meu Deus, porque você pensava que era você que tinha desejado aquilo, mas foi o Espírito em você clamando nas profundezas do seu homem interior, dizendo, eu preciso da presença de Deus, te empurrando, porque o Espírito inclina para as coisas do Espírito. Quem está me entendendo? E aí você vai crescendo em santificação, não por seu mérito, mas porque você entende que tem que desenvolver a sua salvação com temor e com tremor diante da voz de Deus e da sua palavra. Amém? Mas agora eu vou terminar, o time já está aqui, mas eu preciso ler mais um versículo, que esse é um dos que mais vai nos ajudar aqui. Obrigado, gente, muito bom. Olha para mim. Como eu posso identificar a área da minha vocação? Bom, eu falei várias coisas ontem e hoje, mas vou te dar uma das chaves que eu diria que foi a coisa que fez assim, ó. Como é que você entendeu que você nasceu para fazer o que faz? Quando eu entendi esse versículo, fez assim, ó. Até entender ele, eu me cobrava e me comparava com as pessoas. Até naquilo que é bom, eu pensava, não está certo, eu tô com a vida meio esquisita aqui, eu acho que eu tinha que... Parece que a galera não está indo para esse lado. Quando Paulo vai falar sobre os homens dons em Efésios, que é a carta que fala da natureza, vida e vocação da eclésia, da igreja, antes de falar, ele deu uns para, ele dá uma chave. Efésios 4:7 é o nosso último versículo. A gente ora. Quem aqui? Ontem eu perguntei quem percebeu que já tinha uma vocação e não estava clara, e ficou claro, vários irmãos levantaram a mão. Depois eu perguntei quem não conhecia, mas ficou claro. Então eu percebi o seguinte, foi um número bem menor do que levantou a mão dizendo, olha, eu já tinha, mas não sabia e hoje eu entendi. Quando eu perguntei quem não sabia, mas o Espírito falou com você e ficou claro. Então diminuiu muito as mãos, então por isso eu quero terminar com isso. Quem aqui com sinceridade fala, Leandro, eu não sei ainda a minha área de vocação? Levante sua mão bem alto, bem alto. Olha, eu não sei. Olha que grupo grande. Quem aqui desses que levantou a mão tem mais de 2 anos de evangelho? Levanta a mão. Todo mundo? A pergunta é, o que nós estamos fazendo que não é isso? Como identificar? Paulo vai dizer uma coisa, 4:7 de Efésios. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Deixa o texto para mim, por favor, gente. É o último. Querido, olha para mim. Paulo vai dizer que trabalhou mais do que todos os outros apóstolos em 1 Coríntios 15. Quando ele fala isso, ele sente que falou uma coisa meio que vai até ofender os evangélicos, né? Imagina o cara, chegou depois, não andou pessoalmente com Jesus, embora Jesus apareceu para ele algumas vezes, ele diz assim, ó, eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos juntos. Aí ele vai lá e peguei pesado, é verdade, mas eu sei, tem crente evangélico que tudo dói, né? Um parênteses, eu preciso dizer isso. Sabe qual é a prova que a gente não está ouvindo o evangelho e não está desenvolvendo a salvação? É que tudo ofende. Tudo ofende. Vive pulando e dançando em conferência, mas qualquer coisa que fala, me ofendeu. Querido, sabe por que você se ofendeu? Porque você ainda não se esvaziou. Você não está desenvolvendo sua salvação. Porque quando você se esvazia, você não se ofende, não tem mais de você ali. Você está falando que é fácil. Eu estou falando que é fácil, irmão. Eu vivo sendo alvo de um monte de baboseira em tudo quanto é lugar que você imaginar, irmão. Está no público, isso aí é a causa. Irmão, estou nem aí. Estou cumprindo minha vocação. Não tenho tempo para carregar a ofensa. Eu me esvaziei, irmão. Está me ofendendo, está ofendendo a Cristo, que eu estou obedecendo Ele. Se acerta com o Senhor aí. Aleluia. Aí olha só. Paulo diz que trabalhou mais. Depois que ele dá essa declaração pesada, ele diz assim, ó, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ele dá uma arrumada, né? Ele diz assim, ó, a graça de Deus não foi vã para comigo. Irmão, olha para mim. A graça de Deus não foi vã para comigo. 1 Coríntios 15:10. Deus não me elegeu, não me adotou e não me redimiu à toa. Eu não vou deixar isso ser vão. Quem está me entendendo? Aí ele diz, antes trabalhei mais do que todos os apóstolos.
Então, entender a graça te coloca no trabalho da vocação e não sentado a bunda na cadeira dizendo, eu estou salvo, posso viver como eu quero. Não, isso aí não é evangelho, isso é falso evangelho. Te enganaram, hipergraça, heresia vinda da América. Aleluia. Glória a Deus. Aí Paulo diz, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Aí quando ele vai falar sobre os dons, ele escreve em Efésios, olha lá, de novo. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. A palavra proporção, que em algumas versões aparece como medida, é metron no grego. O que é metron? Presta atenção. Esfera de atuação. Eu não inventei isso. Não é porque está na moda, eu aprendi há muitos anos atrás. Esfera de atuação. Metron. Aí entendi uma coisa. Ai, meu Jesus! A graça é dada de acordo com o metron do dom de Cristo. Eu recebi um dom. Esse dom, ele funciona numa esfera de atuação. Quando eu estou dentro disso, eu tenho graça. Não é pesado fazer o que eu faço. Flui. E tem resultado. Então, qual é a resposta para a pergunta, como identificar a minha área de influência? A resposta é, onde você sente graça? Que coisa você faz sem peso e que você vê fruto? O que é fruto? Cristo sendo formado nas pessoas que recebem a sua atuação. Eu não estou falando de louvor, eu não estou falando de pregação, eu estou falando de qualquer área que você esteja inserido. Quando você está militando a sua vocação, as pessoas veem Cristo. E aquilo para você é gracioso. Sabe o que eu entendi? E isso é bom. Mas na minha época eu pensava, cara, eu saí da escola na 6ª série, eu tinha que terminar meus estudos, e ainda penso, um dia eu vou fazer um curso à distância, só não tenho tempo agora, para ficar mais bonito, para as pessoas ficarem mais à vontade, né? Agora eu tenho, né? E eu ficava me cobrando, pensando, mas todo mundo está se formando nisso, naquilo, naquele outro, daí, e não sei o quê, e carreira de sucesso, e eu pensava, meu Deus, está errado. Só que é o seguinte, eu pegava as escrituras, eu abria para ler, eu entendia, eu começava a conversar com as pessoas, meu Deus, quando que você viu isso? Ninguém nunca me disse isso. Eu falei, como assim, não está aqui, todo mundo não viu isso? E daí comecei a andar a nação inteira, falar o que Deus fala comigo, desde a minha conversão, mano, não está na cara, que palavra. Aí o Senhor falou, bobão, seu metron. Eu falei, eu não faço com esforço, é graça, não tem meu mérito. Eu simplesmente entendo o que a maioria das pessoas não entende. Mas isso não é altivo? Não, isso é o jeito de Deus me matar. Porque eu não fico me achando o cara, eu fico me achando o seguinte, não há nenhum dom que eu tenha que não seja para o outro. Então se eu consigo identificar que a maioria das pessoas não tem facilidade para entender o que eu entendo, e eu faço isso e tem graça, perdeu o playboy, vou ter que dar minha vida para que todo mundo entenda o que eu entendi. Eu tenho que voltar para o Senhor vazio, eu não posso ficar com nada. Alguém aqui está me entendendo? Onde você tem graça, querida, eu quero orar por você hoje. É um indicativo do seu metron, da sua esfera de atuação. Seja na área política, seja na área judiciária, etc. Tudo isso que vocês estão ouvindo toda hora. Só que o seguinte, eu vou te repetir. Sua vocação não é o jeito de você se autopromover. É o jeito de Deus matar Adão em você. Porque você pode ser colocado na mais alta posição. Quem sabe dentre nós surgirá um irmão que daqui a anos terá o cargo de presidente da República Federativa do Brasil, aleluia. Ele vai ter que estar lá como quem se esvaziou, assumiu a forma de servo e se humilha. E não altivo. Quem está me entendendo? Eu quero orar por vocês. Curva sua cabeça aí. Pai, muito obrigado por essa manhã especial. Muito obrigado por esse time especial, mais uma vez, que está servindo aqui com tanto carinho e com tanto amor.
Muito obrigado pelos irmãos amados que vieram aqui hoje pela manhã e que terão um dia especial. Eu quero te pedir, Senhor, primeiro, graça, favor sobre os irmãos que vão falar à tarde e à noite, que vão conduzir a adoração também. Que tudo aqui possa despertar a nossa vocação, mas não de uma maneira parcial, mas uma visão clara do seu propósito, todo o seu desígnio. Pai, eu quero te pedir de maneira especial, deixar claro para as pessoas a sua vocação aqui. Porque o cumprimento da vocação é o que justifica a nossa existência no mundo. Senhor, é uma coisa incrível, porque a vocação é uma área em que nós somos angustiados por você, mas temos graça para estarmos nesse lugar de tensão. Senhor, abre o entendimento dos seus filhos nessa manhã, Senhor. Dá-nos espírito de sabedoria e de revelação, Senhor, a fim de que conheçamos a real esperança da nossa vocação. Faça-nos entender, Senhor Jesus. Faça-nos entender. Enquanto você está orando, nós vamos liberar um cântico aqui. Mas eu quero que a gente faça isso de maneira suave. E eu quero te encorajar, se possível, a não engajar na música, mas orar para que os seus olhos sejam abertos. Nós queremos cantar, nós queremos chamar pessoas a uma postura de rendição, como diz a canção, mas eu quero que você não se desvirtue. Você aí vá pedindo: Espírito Santo, ilumina os meus olhos. Que essa conferência operacionalize a vocação de muitos. Vamos lá. Vá pedindo ao Senhor. Ore pelas partes da palavra que aqueceram o seu coração. Ore pelas ênfases do Espírito em você enquanto você ouvia a palavra. Sai do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Aleluia. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Vamos dizer isso juntos agora. Vamos fazer dessa nossa oração. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, eu me rendo. Renda-se de verdade. Se você deseja vir aqui, se o seu coração queimou, nós vamos orar com algumas pessoas aqui. Assim como ontem, se o seu coração queimou de fato, eu espero que a palavra tenha edificado a todas as pessoas, mas eu não estou fazendo uma convocação genérica, mas aqueles a quem o coração ardeu, aqueles a quem o coração queimou, venham aqui, eu quero orar com vocês, enquanto a gente continua cantando. Amém? Não me importa quantos irmãos sejam, eu só quero que venham. Time de intercessão, vamos insistir na oração de ontem. Clareza da vocação. Clareza da vocação. Vamos lá, Beca.
Vamos encher essa casa de louvor e graças. Vamos fazer isso? Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, eu me rendo. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. A mesma oração, time de intercessão, clareza da vocação celestial, clareza da soberana vocação, clareza da santa vocação. Pai, abra os olhos do entendimento aqui. A única coisa que justifica a sua existência no mundo é o cumprimento da sua vocação. Procure insistentemente conhecer a vontade de Deus. Pai, derrama o seu Espírito, trazendo clareza da esperança da vocação, Senhor. Sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Sim, essa é a nossa oração, Senhor. Como vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim. Como Vamos! vendaval sobrenatural, faz teu querer Eu me rendo. Levante suas mãos. É a posição de alguém que se rende. Você sabe quando alguém levanta suas mãos, está dizendo: ok, eu me rendo. Vamos lá. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te. Diga ao seu Senhor: eu me rendo, eu me rendo. Pra conhecer-te mais, pra conhecer. Vamos com as mãos erguidas, vamos juntos. Eu Eu me rendo diante de ti, Senhor, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer. as vozes. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, As vozes, vamos, vamos, vamos. pra conhecer-te mais, pra conhecer. Uma vez mais, as vozes de todo o coração. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais.
sei que algumas pessoas estão aqui na frente, estão sendo tocadas de uma forma toda especial pelo Espírito Santo de Deus. E é muito claro esse mover do Espírito Santo de Deus aqui nessa manhã. Eu que pastorei os jovens e tenho conhecido os anseios do coração de algum deles. Eu sei a dúvida do que fazer, como fazer. Um sentimento de rejeição enorme porque não se encontram em si mesmos, ou no que diz a palavra de Deus a respeito deles. Eu vejo claramente o Espírito Santo de Deus movendo e dando de uma direção muito clara, potencializando vidas, tirando o sentimento de rejeição e dizendo claramente: foi para isso que eu te chamei, para essa aura de atuação. O Senhor falou muito comigo nessa manhã. E o Senhor na minha vida confirmou a minha área de atuação. Aí de repente você pode perguntar: mas você não é um pastor? Sim, eu sou um pastor. Mas nessa manhã o Senhor foi muito claro e me mostrou para onde quer que eu vá, o que Ele quer que eu fale, como Ele quer verdadeiramente que eu morra. Eu não sei se você sentiu isso, mas ainda é tempo de você buscar no Senhor e pedir: Senhor, fale da mesma forma ao meu coração. Espírito Santo de Deus, ministre na minha vida, que haja essa convicção em mim. Qual é o destino? Para onde o Senhor quer me levar verdadeiramente? Aonde quer verdadeiramente que o Senhor quer que eu atue? Ainda dá tempo. Ore e peça para o Espírito Santo de Deus ministrar isso na sua vida. Ele está aqui. Aleluia. Nossa área de vocação, ela é marcada por dois sentimentos: angústia por um problema na criação que precisa ser solucionado, e graça. É um lugar de tensão. Ao mesmo tempo em que você olha para uma determinada realidade, talvez seja para os jovens do Brasil, talvez seja para a política do Brasil, talvez seja para a área jurídica, para a falta de juristas e de pessoas que pensam em leis justas, você sente uma profunda angústia por causa do tamanho de necessidade. Você sente um peso que vai te consumindo, que é o fardo de Deus. Mas ao mesmo tempo, quando você se propõe a se engajar naquilo, você sente um liberar de graça incrível, uma satisfação tão plena em fazer aquilo. Aí está a sua vocação, marcada por angústia e graça, provenientes da parte de Deus, tanto angústia quanto graça. Espírito Santo, eu quero te pedir uma vez mais, ilumina os olhos do entendimento de cada um desses preciosos irmãos aqui nessa manhã, Senhor, a fim de que nos engajemos e justifiquemos a nossa eleição, e justifiquemos a nossa existência no mundo, enquanto abraçamos com angústia e graça a área que nós nascemos para influenciar. Bendito seja o seu nome, Jesus.